de hoje. O tema de hoje é o crescimento do conhecimento de Deus. Amém, queridos? Enquanto você procura aí, eu vou dizer para você que essa noite nós vamos ter ferramentas de qualidade, porque é a quarta da vitória e nós precisamos de qualidade na nossa fé, para que nós possamos ter colheita. Então, já acharam isso aí, queridos? Vamos lá. Lá no versículo 5 em diante, de 2 Pedro, no capítulo 1, diz assim: por isso mesmo, vós também, pondo nisso toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a moderação, e à moderação a paciência, e à paciência a piedade, e a piedade ao amor fraternal, e o amor fraternal à caridade. Porque se em vós houver em abundância essas coisas, não vos deixarão estar ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler até aqui. Vamos orar. Senhor, muito obrigado primeiramente por estarmos aqui, Senhor, nessa quarta-feira da vitória. Abra o nosso entendimento, Senhor, que nós possamos receber de Ti, Senhor, uma palavra que venha nos acrescentar em nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos. Então, como eu falei, o tema da nossa mensagem, o crescimento do conhecimento de Deus. Aqui, Pedro está falando que é para nós acrescentarmos a fé. A fé, quem é o consumador da nossa fé? É Jesus, né? Tem coisas que só Ele pode fazer, mas tem qualidades que tem que ser acrescentada na fé, que nós que temos que exercitar. Dentre elas, antes mesmo de nós começarmos a falar em cada qualidade dessa, em cada virtude, Pedro está dizendo para nós sermos diligentes. O que é uma pessoa diligente? É uma pessoa que ela é proativa, ela é incansável, ela é ativa, né? Ela é uma pessoa que ela está à disposição sempre. É muito fácil a gente ver, a gente entender essa qualidade, tanto na igreja quanto no trabalho. É muito fácil, basta a gente ver uma tarefa que é colocada a alguém, e essa pessoa muitas das vezes, ela é diferenciada, ela não faz só aquilo que é mandado fazer. Seja em casa, seja na escola, na igreja. Então o que Deus está falando aqui nessa noite, foi mais para nós entendermos que sermos diligentes no conhecimento da palavra, sermos diligentes em todos os aspectos da fé. E Deus, Ele traz aqui a revelação, a primeira, que Ele diz para nós sermos diligentes, Ele diz para acrescentar na fé essas qualidades. E a primeira que Ele diz é a virtude. O que vem ser a virtude? A virtude, para nós entendermos melhor, é algo como se fosse um equilíbrio, uma excelência. É aquilo que está sempre no meio dos extremos. Podemos pensar dessa forma. Por exemplo, existe aquela pessoa que ela é tímida, ou vamos dizer assim, covarde. A Bíblia diz que o covarde, o tímido não herdará o reino dos céus. É um extremo. No outro extremo nós temos aquele imprudente, aquela pessoa que ela tem uma coragem exacerbada, sem administrar os riscos. E aí, nesse meio, nesse equilíbrio, está a pessoa prudente, para nós entendermos o que é uma virtude. Mas a virtude, nós podemos pensar também de uma outra forma. A virtude, qual é o oposto de virtude? É o vício. Nós podemos ter o oposto, podemos ser uma pessoa bondosa e podemos ser uma pessoa invejosa. E aí, a palavra de Deus está dizendo, olha, coloca essa excelência na tua fé. Tu tens a fé, Deus te deu a fé. Se você está aqui, foi pela fé. Deus é o autor e consumador da nossa fé.
Ele que morreu na cruz, foi Ele que fez a obra redentora. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós acrescentarmos na fé. E a virtude, a principal, não é essa que eu falei agora. É a virtude de Jesus. É a excelência, é a moral, a ética de Jesus. E aí, se nós formos mais para frente aqui, ele fala de outras virtudes. Na verdade, tudo é virtude. Mas ele fala, acrescente a virtude o conhecimento. Nós temos uma dificuldade muito grande em relação ao conhecimento, principalmente a ciência. Mas podemos quebrar esse paradigma. De que forma? Se nós pensarmos assim, de nós não buscarmos o conhecimento para crer. Se nós fizermos o contrário, buscar crer para que nós possamos chegar ao conhecimento da fé, aí será diferente, porque quando eu busco só o conhecimento, ele fica só até aqui, no meu cérebro, na minha mente, ele não passa daí. Mas quando nós buscamos crer, é diferente, porque nós vivemos pela graça. A graça é que é o resultado da graça, é a paz. A paz que excede todo entendimento é só através da graça. Ou seja, eu estou falando aqui de graça e conhecimento, de nós buscarmos esse equilíbrio. Amém, queridos? Então hoje, esta noite, é uma noite de nós recebermos essas ferramentas, porque é a noite que nós falamos que é a quarta da vitória. E a sua vitória, ela, muitas das vezes, você pode sair hoje com a sua vitória. Você pode sair curado, tudo pode acontecer hoje. Mas muitas vitórias, elas são a médio, a curto, a longo prazo. E para isso nós precisamos entender e usar, exercitar essas ferramentas. E depois Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim: olha, acrescentai mais ainda no conhecimento o domínio próprio. Muitas das vezes nós temos a fé, mas se nós não acrescentarmos o domínio próprio, a gente muitas das vezes deixa de receber vitórias, bênçãos. De que forma? Por exemplo, às vezes a gente se depara no nosso trabalho ou em algum lugar, em uma situação adversa, num obstáculo, ou numa prova, ou numa tentação, e a gente muitas das vezes é muito rápido no falar, e a gente tardio, né? A gente é rápido para falar, mas a gente não ouve. E muitas das vezes a gente perde um profissional, um cliente, como um empregador, um funcionário, né? Ou perde o emprego, por conta de a gente ter realmente a fé, mas a gente não tem esse domínio próprio. E domínio próprio a gente pode falar em várias áreas. Na área, por exemplo, hoje o nosso mundo está erotizado. Hoje a gente está no final dos tempos, a gente está mais fácil de estar próximo daquilo que vai, vamos dizer assim, atingir a nossa fé, aquilo que vai nos trazer resultado negativo. E aí a gente tem que acrescentar à fé esse domínio próprio. Então todas essas qualidades que nós estamos tratando aqui, ela vai fazer com que aconteça o quê? Com aquilo que eu li, não vai nos deixar ocioso, não vai nos deixar infrutíferos, vai nos fazer crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Mas lá para frente ele fala que Pedro diz que nós não vamos tropeçar, que nós não vamos enxergar perto, que nós não vamos estar míope, nós não vamos estar, vamos dizer assim, cegos. Ou seja, nós precisamos dessas qualidades para que nós possamos seguir firme. E não é uma qualidade que nós tenhamos apenas ela. A Bíblia está dizendo aqui que é para eu ter essa qualidade e para eu crescer nela. É contínuo, é contínuo. Quando eu falei da virtude, eu dei um exemplo rápido, mas obviamente que cada um tem as suas fraquezas, cada um tem as suas fortalezas, né? E muitas das vezes a gente perde a bênção da gente
muitas das vezes não só pela fraqueza, é comum pela fraqueza da gente, mas muitas das vezes a gente é orgulhoso, a gente acha que a gente sabe tudo, e muitas das vezes, como o próprio Deus, né, Jesus falou com Pedro: olha Pedro, lança aí o peixe, lança para te pegar o peixe, lança a rede. E aí Pedro, se ele não tivesse escutado Jesus, né, ele poderia dizer: não, olha, eu sou empresário, eu conheço de pesca, como é que esse homem vai mandar eu jogar a rede? Muitas das vezes, querido, Jesus ele vai entrar nas nossas vidas em situações que só Ele mesmo. E para a gente seguir aqui mais adiante, eu vou ser bem breve por conta de serem 7 qualidades. Eu falei do domínio próprio, mas logo em seguida ele fala: acrescenta a perseverança, a paciência. Quantas vezes nós aqui fazemos projetos, não é verdade? Temos fé, mas por que a nossa fé ela não acontece no sentido de nós perseverarmos, por exemplo, num projeto de alimentação, num projeto de academia, de ir lá para a orla caminhar, e aqui no lado espiritual, né? Quantas vezes a gente faz propósito de oração? Eu lembro que em 2017 eu fiz um propósito de oração, e eu fiz um horário com o Espírito Santo, e todas as vezes naquele horário eu estava lá. E 2017 foi o ano que mais aconteceram maravilhas na minha vida. Só que o que aconteceu? Eu não perseverei. É muito fácil a gente parar, é muito fácil a gente recuar. Então, queridos, essa perseverança, ela é em todos os aspectos. Então, logo em seguida, a palavra de Deus, ela vem dizendo aqui: olha, acrescenta na tua fé a piedade. Confesso a vocês, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar o significado das palavras. E a palavra piedade, eu tinha uma vertente, eu acredito que vocês todos têm, de que seria aquela pessoa que tem piedade, que tem dó. Deus, tenha piedade de mim. Mas eu fui me aprofundar e fui aprender que a palavra piedade vem de pio. Vocês vão entender mais lá para frente o que eu quero dizer aqui essa noite, que Deus quer falar essa noite. Pio, ao contrário de pio, é ímpio. Ou seja, o que é pio? É aquela pessoa devota, é aquela pessoa que obedece a Deus, é aquela pessoa que tem atitude do que Deus quer que ela tenha. E muitas das vezes nós chamamos de ímpio quem está lá fora. E muitas das vezes as nossas atitudes não condiz com o pio, com ser devoto, com ser obediente. Muitas das vezes a gente... Como é que eu percebo que eu estou nesse caminho, que eu estou exercitando essa qualidade? Quando alguém pede para que eu ore por ela, quando alguém pede que eu ensine essa pessoa, isso aí demonstra que realmente eu estou vivendo aquilo que Deus quer que eu viva. Então tudo isso me veio ao meu coração esta noite, diante dessa palavra, porque eu sei que cada detalhe que está sendo falado aqui não é para todos, mas quem precisa acrescentar a sua fé, um item desse, ou que você seja diligente em pesquisar, com certeza você terá vitórias em sua vida. Eu tenho certeza disso. E aí a palavra de Deus mais à frente, ela vem e fala: olha, acrescenta, para ti não tropeçar, para ti não te tornar infrutífero, estéril, acrescenta na tua vida o amor fraternal. Cuida dos seus irmãos como se fosse seu irmão biológico. Teve um fato aqui, eu fico feliz, não é porque é meu filho, mas ele tem uma postura descentralizadora, e isso gera resultado. Não é todo lugar que é assim. Eu já estive em outras igrejas, em outras comunidades, em outros ambientes, e não é assim. Muitos talentos são mortos. E eu fiquei surpreso
conheci ali o irmão Júnior, né? Júnior. E aí ele quase não ouvia a voz dele, mas quando ele entrou em cena aqui, rapaz, no teatro, parece que ele se transformou, cara. Foi maravilhoso, ou seja, por uma oportunidade a gente passa a conhecer o irmão. É por isso que vai ser lançado o discipulado, né? Por isso que a gente precisa estar se exortando. Porque muitas das vezes a nossa bênção, às vezes ela não está lá fora, ela está aqui dentro. Ou seja, esse amor, essa união, ela deve existir sempre. Ela deve ser acrescentada à nossa fé. Vocês estão entendendo, querido, o que Deus quer falar essa noite? É algo assim muito, vamos dizer assim, do conhecimento mesmo. É do conhecimento, porque existe dois tipos de conhecimento. Existe o conhecimento intelectual e existe o conhecimento relacional. Aqui nós estamos tratando do conhecimento intelectual. Ele é necessário. Eu tenho que saber quem é Jesus. É só através do conhecimento intelectual bíblico eu estou falando, que eu vou conhecer Jesus. Agora o relacional é que vai fazer unir os dois conhecimentos e a gente ser pleno na vida em Cristo. Amém, queridos? Então ele diz assim, olha, acrescenta também o amor incondicional. A pastora Tássia, até a última pregação dela, eu acho que foi, ela falou muito sobre isso, sobre o amor fraternal, sobre até em relação ao significado grego, né? Porque o grego, as outras línguas, ela amplia mais a Bíblia, né? Em relação à nossa tradução, esse é o amor ágape, né? É o amor incondicional, que Paulo lhe fala também, lá em Gálatas 5, ele fala sobre o amor, que é mais importante. Muitas das vezes a gente pensa que ele fala sobre a benignidade, a bondade, a mansidão, e muitas das vezes a gente acha que estamos falando aqui em mistérios, curando. Isso pode não ser necessário, isso pode não ser tudo, é necessário, mas o mais importante é o amor. O mais importante é nós amarmos mesmo aquele que não é amável. A Bíblia diz para nós amarmos os nossos inimigos. Jesus falou, olha, alguém chegou com Jesus e disse, olha, eu falei em línguas, eu falei em mistérios, eu curei. Ele diz, não te conheço, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque faltou amor. Amém, queridos? Então, que cada um de nós possamos refletir sobre essas qualidades. Precisamos acrescentar essas qualidades em nossa fé. Precisamos perseverar. Muitas das vezes a gente se depara com uma situação como essa agora, que eu estou pingando aqui. E aí a gente pensa logo em parar, o culto vai ter, o culto não vai ter, né? Mas tem momentos que a gente vai passar por momentos piores do que esse. A gente não tem escolha. No mundo tereis aflições. A Bíblia diz lá em Romanos 5, diz assim, olha, você vai passar pela tribulação, e aí, logo depois da tribulação, você vai passar pela perseverança. Quando chega na perseverança, na paciência, a gente já para. Em qualquer área da nossa vida. Quando vem a tristeza, a gente para. Mas logo depois da tribulação, e logo depois da paciência, da perseverança, vem a experiência. Tem pessoas que não têm experiência com Deus, não têm experiência com nada, porque em tudo ela para. Tem que seguir em frente. E em quarto lugar, diz, olha, vem a esperança, que vem a bênção, vem a vitória. Às vezes a gente conhece no meio profissional pessoas que a gente procura, ei, fulano, pois é, aquele trabalho, eu estou precisando daquele trabalho que tu fazes. Ele fala, não, eu já estou fazendo outra coisa. Não persevera. Então, queridos, que
que eu creio que possa ter tido aqui uma palavra rema. A palavra rema é aquela palavra que vem especificamente a um coração. Aqui nessa igreja eu falo que é uma igreja completa, maravilhosa, porque nós temos oportunidade, as pessoas têm oportunidade e a gente acaba se alimentando de forma diferente. E hoje o alimento foi esse, querido. Poder ficar de pé, vamos orar para que o Senhor Ele venha nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Pai. A Tua palavra foi lançada. Eu peço a Ti, Senhor, ao Espírito Santo, ao Evangelho, Pai, que coloque, Pai, no coração de todos nós, que nós precisamos ser diligentes, que nós precisamos dessas qualidades, nós precisamos exercitar, Senhor, as virtudes, nós precisamos exercitar, Senhor, a perseverança, o conhecimento, a piedade, Senhor, o amor fraternal, Pai, o amor incondicional, Senhor. Oh Deus, só o Senhor mesmo, Pai, para nos dar força, para nós seguirmos, mas o Senhor já fez tudo, Pai, a ação é nossa, Senhor, em nome de Jesus, amém.